Olá, tudo bem? Eu sou Ludmila Rocha e esse é o Poder 360 Entrevista. Hoje a gente conversa com Paulo Pedrosa, que é presidente da Abrace, Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres. Muito obrigada por nos conceder a entrevista, Pedrosa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse espaço tão importante. Queria começar perguntando sobre a situação do Amapá. O estado está desde terça-feira sem energia, e aí por conta de um acidente numa subestação e também por falta de segurança energética, né? Um dos transformadores estava em manutenção desde dezembro de 2019. Que outros estados têm essa fragilidade e o que pode ser feito para evitar esse tipo de problema? Bom, Ludmila, o Amapá é um estado que está na ponta do sistema, na ponta da linha. Ele não faz parte de um anel, como muitos outros estados. É, Acho que Roraima é um estado que também tem problemas semelhantes, talvez mais graves ainda, porque em Roraima, até hoje, nós não conseguimos fazer a linha de transmissão que conecta o estado ao sistema interligado nacional. Então, é um estado que dependia de uma energia que vinha da Venezuela, e a Venezuela tem problemas gravíssimos, né? E é uma situação estrutural mais grave do que a do Amapá. Do Amapá, nós estamos vivendo um momento, assim, conjunturalmente houve um problema. Eu acho que o sistema tem que olhar para o que aconteceu para aprender. Quer dizer, deveria, por exemplo, haver um transformador adicional ou não deveria, mas a gente sempre tem que olhar sem deixar de ser solidário e reconhecer a gravidade do problema para os nossos irmãos do Amapá, mas olhar para a questão da eficiência e do custo do setor elétrico brasileiro como um todo. Quer dizer, lembrar que os sistemas isolados, né, consomem bilhões, 6 bilhões de reais de subsídios ao ano com a energia, e nós temos que buscar assim, a garantia de atender os consumidores do Amapá pela maneira mais eficiente possível. E eu estou seguro, né, que há maneiras inteligentes e eficientes de resolver o problema sem que isso signifique criar novos custos e novos subsídios para o próprio consumidor do Amapá e para toda a sociedade brasileira. O senhor poderia dar exemplos de que tipo de alternativas seriam essas? Sim, eu acho que cada vez mais assim, redes inteligentes, com a gestão eficiente da rede, o caminho da modernidade, o acúmulo da energia através de baterias, onde isso for mais recomendável, a geração distribuída. Acho que o caminho do mercado e da eficiência pode trazer respostas, inclusive no caso do Amapá, né, a gente tem que lembrar que é um estado que tem uma concessão precária. Sequer o estado do Amapá tem uma distribuidora de energia regular em operação. É uma empresa que é irregular, não tem uma concessão de serviço público em funcionamento e está num processo de privatização. Acho que esse também é um elemento importante para que o Amapá seja integrado. Principalmente na região sul, fez com que fosse autorizado o despacho das térmicas sem seguir a ordem de mérito econômico. O que isso significa? Que tipo de preocupação isso pode trazer para o consumidor de energia? A preocupação que o consumidor tem que ter no Brasil sempre é a preocupação de custo, de preço. O nosso sistema é robusto e tem recursos para atender a demanda. O problema é que muitas vezes ele é muito caro, e o próprio custo da segurança pesa muito no sistema. Quer dizer, muitos interesses que querem participar do setor, mas não correr risco, toda vez que há qualquer problema ou redução de chuva, correm para apresentar um discurso e para justificar contratações adicionais de seguro que o consumidor tem que pagar de forma compulsória. Seguro é uma coisa boa, mas, por exemplo, eu não tenho dois carros iguais na minha garagem para, se por um acaso eu bater um, eu não ficar sem carro uma semana. Eu não tenho porque não faz sentido, porque é muito caro eu manter dois carros, apesar de que alguém poderia dizer, não, mas a cada 2 anos você tem um pequeno acidente e fica sem carro 15 dias. Sim, mas aí eu encontro uma solução mais eficiente para lidar com essa situação. Eu não preciso redundância, duplicidade, multiplicidade de segurança, muitas vezes até porque o mercado
quando você tem um mercado eficiente, com sinais de preços eficientes, o mercado encontra pontos de equilíbrio pela própria reação de oferta e demanda. Quer dizer, você não escuta falar, por exemplo, em racionamento de preço da carne, apesar de que, em muitos momentos, a carne sobe muito de preço e você compra mais frango, né, ou faz um jantar vegetariano num determinado dia. Isso até ajuda a estabilizar o mercado da carne. Então, segurança não é um grande problema para o país. Talvez o foco da competitividade da energia, né, seja aquele que deva preocupar mais a sociedade e os consumidores. Aproveitando essa questão da segurança energética, está tramitando no Senado o projeto de lei do novo mercado de gás. E há quem defenda que nele seja incluída a implantação das usinas térmicas inflexíveis locacionais. Isso porque ela incentivaria a construção de gasodutos e também traria segurança para o sistema. Qual a sua avaliação sobre isso? Veja, eu não fiz as avaliações técnicas definitivas para dizer com firmeza absoluta, mas eu tenho 30 e poucos anos de experiência no setor, né, e falo com base na minha experiência que a gente tem que ter muito cuidado toda vez que acontece um problema e surge uma solução mágica. Isso pode ser equivalente àquele meu exemplo de ter um segundo carro na garagem. Eu vou construir um gasoduto até lá, eu vou construir uma termoelétrica que vai gerar na base, isso vai gerar um custo gigantesco para o sistema elétrico para pagar um adicional para trazer uma segurança. Qual é o problema? O que a gente quer no país? A gente quer segurança ou a gente quer construir gasoduto? Então, essa é uma escolha. Qual é o benefício que a sociedade tem que ter? Nós vamos maximizar o resultado desse potencial brasileiro competitivo, que é o gás barato que nós vamos ter no pré-sal, ou nós vamos maximizar a construção de tubos pelo país inteiro? Quer dizer, é claro que alguns dirão, não, mas ao construir tubos e enterrá-los pelo país, nós vamos gerar emprego. Vamos, mas aumentar demais o custo da energia, nós vamos perder empregos em outras áreas da nossa economia. Então, essa é uma decisão que ela precisa ser técnica. Se uma usina termoelétrica gerando na base, consumindo gás, que chegue por navios ou por gasodutos, for a solução mais barata, ela virá. E, ao vir, ela vai, por exemplo, deslocar geração renovável, que poderia vir, por exemplo, do Nordeste, como tem vindo, porque há um limite na quantidade de energia consumida no Brasil. Então, se for essa a solução, isso tem que ser avaliado tecnicamente e o melhor competidor que vença esse processo. O que nós não gostamos na Abrace, porque nos preocupamos muito com a competitividade da energia, e hoje mais da metade do que se paga no Brasil nas contas de energia não é energia, são subsídios, são encargos, são taxas, são ineficiências. A nossa preocupação é maior com a conta que pode se gerar por cada uma dessas soluções. Porque as pessoas têm ideias boas, mas o custo das ideias termina sendo pago na conta de energia, e isso desemprega o padeiro na padaria, desemprega o industrial na indústria que não consegue mais produzir. E só para ficar mais claro para quem está assistindo a gente, o problema então não seria eventualmente colocar essas usinas, mas trazer no projeto de lei do gás essa implantação, é isso? O Senado deve, nos próximos dias, espera aprovar a lei do gás para aproveitar essa oportunidade que nós temos com o gás que virá do pré-sal. Se o Brasil não tiver uma lei do gás, os produtores do pré-sal vão reinjetar ou liquefazer para exportar o gás. Então, nós vamos ter urgência de arrumar o mercado de gás no Brasil para que esse gás barato chegue. Ao chegar, ele vai gerar 4 milhões de empregos no país e promover 60 bilhões de investimento. Isso vai significar aumentar a arrecadação dos governos para investir em educação, saúde, segurança, e vai dinamizar a nossa economia e promover a reindustrialização do Brasil. É uma oportunidade gigantesca, né, que a Câmara, num trabalho extraordinário, aprovou um projeto que representa a convergência de quase todos os setores de gás, e agora, nesse momento, o Senado está para
apreciar essa proposta. A gente espera que na janela de oportunidade que ocorrerá justamente após as eleições. Aprovando esse projeto, começa um ciclo novo de desenvolvimento. E esse ciclo vai acontecer de forma competitiva. Se o preço do gás for realmente barato, como se espera, a geração termoelétrica virá por mérito e não por mágica. Tratando dessa questão do preço do gás natural, quando o governo lançou no ano passado o programa do novo mercado de gás, o ministro Paulo Guedes falou aí numa redução de preço de 40% em 2 anos. O que falta para isso se concretizar? Bom, primeiro, o novo mercado de gás ele é uma solução competitiva. Né? Ele reconhece que o Brasil não tem recursos, que o governo não tem recursos e que a sociedade também não aguenta mais o aumento da carga tributária direta dos impostos ou indireta a partir de custos que são colocados, por exemplo, na energia. Então, ele parte do princípio de que a solução será o investimento privado para criar um ambiente de competição. Então, ninguém pode dizer exatamente qual é o preço, é o mercado que vai definir esse preço. A nossa expectativa, olhando aquele conceito de custo da oportunidade, qual o preço geral no mercado, quanto seria o benefício de quem exportasse o gás, isso nos permite concluir com muita convicção que o gás poderá mesmo cair de preço pelas forças de mercado em até 40%, dependendo também da modernização das regras nos estados, porque a nossa Constituição, para o gás, diferente da energia elétrica, deu 2 comandos. A União regula o gás até o transporte é a União que regula, e o serviço local de gás canalizado é regulado no nível de cada estado. Então, nos estados que se fizer o dever de casa e se avançar numa regulação moderna, e a gente avançando na regulação federal, aprovando a lei que está no Senado, a expectativa é que o gás caia 40%, ou até mais, no preço para os consumidores. Nós podemos, assim, ter expectativas de gás chegando na costa por preços da ordem de 3, 4, 5 dólares o milhão de BTU e chegando às grandes indústrias, que são a base das cadeias produtivas no país, por preço na faixa de 6, 7, 8, 9 dólares o milhão de BTU, dependendo das condições de transporte e distribuição. Mas são preços mais competitivos do que hoje e vão retomar a produção de muitas cadeias que pararam de produzir no Brasil. A projeção leva em conta que tipo de mudança nas legislações estaduais, né? Pelo que o senhor falou, a legislação que está em tramitação aí no Senado, a nível federal, seria suficiente. Mas o que precisa mudar nos estados? O Brasil tem uma diversidade muito grande de lógicas em diferentes estados, mas precisa haver uma harmonização da regulação estadual. Quer dizer, muitos estados não têm agências reguladoras, muitos estados não têm processos transparentes para o estabelecimento de tarifa. A tarifa é publicada, mas eu não consigo aqui na Abrace entender como se chegou àquele valor. Eu não consigo reproduzir as contas para chegar no valor das tarifas. Isso é muito ruim, é muito baixa a transparência. Muitos estados têm regras ruins. Agora, o Rio, Espírito Santo, Sergipe, modernizaram as suas regras. Criaram, por exemplo, tarifas específicas para consumidores livres, tarifas específicas para novos grandes projetos industriais. Quer dizer, isso vai permitindo que a gente tenha condições em que o preço do gás caiba no preço do produto industrial. Porque eu acho, Ludmila, que essa é uma lógica importante. O consumidor industrial compra gás quando ele consegue produzir. Quer dizer, se eu importo metanol ou fertilizante de navio e ele chega aqui do lado da minha fábrica mais barato do que custa para mim produzir com gás nacional, eu não produzo. Porque se eu produzir, eu não vou vender ou vou vender com prejuízo. É por isso que tem siderúrgicas no Brasil comprando carvão da Austrália, que vem de navio o carvão da Austrália para ser usado aqui no Brasil, porque é mais barato do que o gás. Se produzir com gás, você não consegue vender o aço no mercado. Então, assim, eu acho que essa modernização, esse movimento virtuoso, ele vai acontecer no plano federal e vai ter desdobramento nos vários estados. E os estados que modernizarem a sua regulação
vão receber mais indústrias, vão receber mais termoelétricas, né? E esse ciclo virtuoso vai começar agora, a partir da aprovação da Lei do Gás pelo Senado. A gente teve aí no primeiro semestre uma revisão, né, do contrato que trata da importação do gás boliviano para o Brasil. Quanto esse gás é importante para o mercado nacional? Veja, havia uma limitação no termo assinado pela Petrobras junto com o CAD para que ela não importasse todo o gás da Bolívia, para abrir espaço para que outros importassem. Isso não aconteceu, né? E agora, por uma excepcionalidade, foi autorizada uma importação adicional. Mas isso é um problema conjuntural, né? O estrutural é que nós precisamos ter competição. Nós precisamos ter gás chegando por várias fontes, por navio em vários terminais, né? O nosso gás do pré-sal e o gás da Bolívia. Quer dizer, o gás da Bolívia é muito importante para o Brasil, é uma oferta histórica, justificou a construção de um gasoduto que, afinal, chega ao Rio Grande do Sul e corta boa parte do território nacional. E esse gás da Bolívia, de forma competitiva, vai ajudar a ter diversidade no nosso mercado brasileiro, diversidade e concorrência, porque esse gás agora ele vai entrar na lógica de mercado. Quer dizer, no passado, houve momentos até que governos se acertavam entre eles e governos combinavam preços e governos pegavam aquele gás e obrigavam todo mundo a comprar um pouquinho de um determinado gás para justificar uma compra. Hoje em dia isso não existe mais, nós temos soluções de mercado, quer dizer, o gás da Bolívia terá que chegar por preços competitivos no Brasil, porque afinal, se não vier o da Bolívia, a gente importa de navio dos Estados Unidos, de outros países, e utiliza as redes para distribuir esse gás no território nacional. Então, é um momento novo, mas a visão é que a Bolívia entende essa lógica de um novo mercado competitivo e saberá explorar essa oportunidade da sinergia, da integração com o mercado de gás no Brasil. Até porque assim, eles não têm outros caminhos para exportar o gás deles. Tem uma limitação para a Argentina e não tem ainda terminais que eles possam, por exemplo, regaseificar e exportar esse gás para o Japão. Então, eles também estão fazendo essa conta. Se não conseguirem vender para o Brasil, vão ter prejuízo na produção nacional. Então, considerando essa conjuntura da dificuldade deles de exportar para outros países, alguns analistas viram a declaração do presidente eleito, Luiz Arce, de que ele iria rever o contrato, né, quando assumisse, fosse mais uma questão política, um blefe, assim, mais para reafirmar a autoridade dele como presidente eleito. O senhor vê algum risco nesse tipo de revisão de contrato por conta da declaração dele? Todo contrato ele tem cláusulas de revisão, ele pode ser revisto, ele pode ser questionado, inclusive na justiça. Mas, assim, o que define hoje a regra da integração econômica e energética entre os países? É o mercado. Quer dizer, se eu compro gás liquefeito e regaseifico e consigo colocar esse gás no território nacional por um determinado preço, né, ou o gás do pré-sal vai chegar daqui a 2 ou 3 anos em grandes quantidades e a preços competitivos, quer dizer, não há nenhum sentido de fazer uma compra de um gás que possa ser mais caro do que essa sinalização de mercado de qualquer fonte. Então, eu acho que é um processo de negociação, mas ninguém poderá mais cobrar, por exemplo, da Petrobras, que compre um gás caro para atender um interesse de política externa, fazendo uma inferência. O Brasil está vacinado contra esses modelos, porque hoje o nosso mercado é competitivo e a Petrobras, os seus gestores, respondem, por exemplo, à CVM, se por um acaso comprarem um gás mais caro do que outros que estejam disponíveis e, com isso, vai perder competitividade no mercado nacional. Então, as vacinas institucionais que o Brasil foi construindo ao longo do tempo, o fortalecimento do papel dos reguladores, né, e a própria boa governança que hoje nós temos no cenário das estatais, Petrobras e Eletrobras,
fecham a porta, né, para soluções mágicas que eram comuns no passado. No passado, né, já presidentes de vários países da América Latina já chegaram a conversar sobre criar uma enorme cruz de gasodutos na América Latina, unindo a Venezuela, a Patagônia, né, os Andes ao Atlântico, num projeto gigantesco, né, que seria pago pelas sociedades desse país, mesmo que não fizesse sentido econômico. Quer dizer, hoje, assim, a nossa sociedade desenvolveu vacinas contra essas soluções intervencionistas e a negociação com a Bolívia ela será, no fundo, uma negociação com bases econômicas. Até porque está aí a Argentina também querendo construir gasodutos para trazer uma oferta de gás extraordinária deles lá de Vaca Muerta até o território nacional. Eu mesmo tive a honra de ser convidado pelo embaixador da Argentina para conversar sobre isso. Então, hoje o mercado está ofertante e as soluções serão competitivas e concorrenciais. Não serão mais soluções simplesmente baseadas em definições de política. E aí, só para entender um pouco mais essa questão do quanto a gente é dependente do gás boliviano, em outubro a gente teve aí esse ajuste, né, autorizando mais importação desse gás. Pelo que o senhor está falando, o mercado poderia suprir através de outros países esse tipo de gás? Esse discurso de dependência é ruim. Quer dizer, dizem, por exemplo, que nós somos dependentes da energia de Itaipu. Não somos. Quer dizer, se nós não formos receber mais a energia de Itaipu, sabendo 3 anos antes, você faz um leilão e compra energia solar e eólica até mais barata do que o preço de Itaipu. É só haver previsibilidade. Hoje nós temos várias instalações de regaseificação, quer dizer, nós temos a grande produção do pré-sal, que cada vez mais chega ao território nacional, mas a gente tem que entender, todos vão buscar caminhos de racionalidade econômica. Quer dizer, eu não posso acreditar, né, que um vendedor nesse mercado, seja ele uma empresa ou um país, né, cria uma situação de ter uma oferta que vai ser cara e ninguém vai querer comprar. Porque aí você vai comprar de outra fonte e aquele contrato vai se perder. Vamos acreditar que no ambiente de mercado, todos os agentes vão procurar agir conforme a racionalidade econômica. E a gente não pode subestimar nem a inteligência da nossa sociedade, nem a de outras. Quer dizer, no governo do presidente Evo Morales, eu discuti várias vezes com lideranças da Bolívia que tinham até o pensamento de arrendar indústrias de fertilizantes no Brasil para trazer o gás barato de lá e produzir fertilizantes e vender os fertilizantes no mercado nacional. Então, assim, eles saberão também encontrar soluções e oportunidades dentro desse ambiente de mercado. Tá certo, Pedrosa. Muito obrigada pela entrevista e obrigada a você que nos acompanhou até o fim. Se inscreva no canal e até a próxima. Obrigado, Ludmila, a você e a todos que estão conosco.